Hey, podcast aqui e hoje vim falar da Era Napoleônica e seus altos e baixos. Bom, tudo se passou de 1799 até 1815, durou cerca de 15 anos. A sua política era liberal. Podemos separar essa era em duas fases: o consulado de 1799 a 1804 e o império de 1804 a 1815. O consulado. Bom, uma constituição instituiu o consulado com muita pressa. O governo era exercido por 3 cônsules, mas o poder de fato era do primeiro cônsul, Napoleão Bonaparte, a nossa estrela do dia. Bom, a Constituição manteve o regime republicano e deu enormes poderes a Napoleão Bonaparte. Ele mandou prender seus inimigos e instituiu a censura à imprensa. Os jornais só publicavam o que o governo permitia e eram obrigados a fazer propaganda dos atos do primeiro cônsul. Bonaparte adotou uma série de medidas que melhoraram a economia francesa. Ele legalizou a distribuição de terras feita a milhões de camponeses durante a Revolução Francesa, mandou drenar pântanos, construir estradas e pontes e também criou o conhecido Banco Franco, o primeiro banco da França. O governo criou escolas de ensino fundamental na maioria das cidades e uma na capital para a formação de professores. O governo também criou o Código Napoleônico, que serviu de modelo para diversos países, como o Brasil. Ele abolia definitivamente os privilégios do clero e da nobreza, protegia o direito à propriedade privada, separava casamento civil do religioso e afirmava a igualdade perante a lei. Porém, proibia os sindicatos e as greves e mantinha a mulher submetida ao marido. Com a popularidade elevada, Bonaparte promoveu um plebiscito em 1802 e conseguiu o título de cônsul vitalício. 2 anos depois, Napoleão foi aclamado o imperador dos franceses e, em 2 de dezembro de 1804, foi coroado. O Império. É aí que o filho chora e a mãe não vê. Bom, o Império de Napoleão Bonaparte foi marcado desde o início pelas guerras que visavam a expansão do domínio francês. A Inglaterra temia o poder econômico da França. Com seu desenvolvimento industrial, a França seria um concorrente forte no mercado. E a cada vitória, o exército, comandado por Napoleão, anexava novas terras, ou seja, mais mercados para seus produtos, o que ameaçava diretamente a Inglaterra. Em 1805, a marinha francesa tentou invadir a Inglaterra, sendo vencida. Porém, o exército de Napoleão venceu inimigos mais numerosos e mais bem armados. Em menos de 2 anos, derrotou a Áustria, a Rússia e a Prússia, alinhados da Inglaterra. Mas como vencer a Inglaterra? A famosa Rainha dos Mares. Você estará sempre em nossos corações, Betinha. O plano de Napoleão foi declarar que nenhum país europeu poderia comercializar com a Inglaterra ou receber navios ingleses. Com o decreto conhecido como Bloqueio Continental, 1806, Napoleão pretendia arruinar a economia da Inglaterra e em seguida conquistá-la. Parecia ter dado certo, mas soube que os produtos ingleses continuavam entrando na Europa, por outros países, inclusive Portugal. Napoleão ordenou aos soldados que invadissem Portugal. Dom João fez o típico: transferir a corte portuguesa para o Brasil, como se já não bastasse tudo o que a gente já tá passando. Bom, apesar disso, os espanhóis lutavam para expulsar as forças napoleônicas do seu território, que eram governadas pelo irmão de Napoleão. Bom, apesar de tudo, seguiram-se várias conquistas do exército francês e em 1812 o Império Napoleônico atingiu sua extensão máxima. Na França, Napoleão era bem criticado, diga-se de passagem. Suas guerras trouxeram milhares dos nossos mortos. Ele sufocou o ideal de liberdade da Revolução Francesa. Ele invadiu o território do próprio irmão. É o quê? Ah, me deixa! Enfim, fora da França, os povos dominados pelo Império Francês reagiam aos conquistadores.
Bom, na Espanha, a reação popular foi tão imensa que Napoleão foi obrigado a ceder o trono do irmão para a família real espanhola. Luba, cadê você com mais irmãos para mostrar para esse cara aqui? O bloqueio continental não surtiu o efeito desejado. Os ingleses continuavam conseguindo vender na Europa e na América. E as nações agrárias, como a Rússia, vinham tendo prejuízo por não vender seus estoques para os ingleses. Por isso, a Rússia rompeu o bloqueio no final de 1810 e voltou a negociar com a Inglaterra. Napoleão respondeu invadindo a Rússia em 1812 com um poderoso exército de 600 mil soldados e 180 cavalos. A resistência do povo russo e o clima acabaram vencendo. Dos 600 mil soldados, somente 30 mil conseguiram retornar para a França. Sua derrota encorajou os tradicionais adversários da França a lutarem mais uma vez. Estes formaram um grande exército que, depois de vencer os franceses, invadiu a França e ocupou a capital, Paris, em 1814. Napoleão foi preso na ilha de Elba. O trono foi ocupado por Luís XVIII. A Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia reuniram-se com a França monárquica no Congresso de Viena entre 1814 e 1815 para decidir os rumos da Europa. Lá decidiram adotar os princípios da legitimidade e a política de equilíbrio europeu. O princípio da legitimidade devia ser legítima a volta ao poder das famílias que reinavam antes de 1789. As dinastias restantes só eram consideradas legítimas se já ocupassem o trono antes da Revolução Francesa. Luís XVIII voltou a governar o trono da França. Política de equilíbrio europeu. Este defendia o equilíbrio entre as grandes potências, dizendo ser necessário evitar a opressão de uma sobre as outras. A Inglaterra, a Áustria e a Rússia realizaram uma nova divisão do mapa europeu, que os beneficiava, mas não respeitava os interesses dos povos das regiões divididas. Os monarcas europeus sabiam que seria difícil restaurar a antiga ordem por meios pacíficos, por isso criaram a Santa Aliança, uma organização militarizada de defesa mútua. Os países membros da Santa Aliança julgavam ter o conhecimento de intervir militarmente em qualquer país onde estivessem correndo movimentos liberais, o que explica o porquê a Santa Aliança tentou impedir, por força, a independência dos países da América Latina. Pois é, família, parece que o governo de Napoleão Bonaparte não foi tão fácil assim. Mas bom, foi isso, e até mais.